E aí, pessoal? Tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Opa! Hoje a gente vai desvendar os mistérios da memória. É um tema bem interessante, né? Mexe com todo mundo, né? Ok. E para te guiar nessa jornada, preparei um material super especial baseado no livro Os Segredos para ter Memória Forte e Cérebro Sempre Jovem, do Renato Alves. Legal. Você sabia que o medo de perder a memória é uma das maiores preocupações dos brasileiros? Tipo, apavora. Pois é, uma pesquisa do Instituto Qualibest a pedido do laboratório Pfizer revelou isso. Que 65% dos brasileiros tem pavor de perder a memória quando envelhecerem. É mais assustador para eles do que, por exemplo, ter problemas de saúde ou dificuldades financeiras. Nossa. E o mais curioso é que esse medo ele é ainda maior entre os jovens, Sério? de 18 a 25 anos. Que loucura. Parece que a ideia de esquecer as coisas, tipo as pessoas queridas, as histórias que a gente viveu, meio que assombra a gente desde cedo, né? Nossa, total. Ah, Deve ser por isso que a gente fala tanto, deve ser o alemão, né? pois é. Mas, brincadeiras à parte, o livro destaca, né, que nem toda falha de memória é sinal de Alzheimer. É verdade. Muitas vezes o problema é bem mais simples. Falta de atenção, desorganização, a correria do dia a dia, né? Exatamente. No livro, o Renato Alves ele conta um caso que ilustra bem essa questão dos custos do esquecimento. Ele trabalhava como gerente de TI numa editora e, por pura distração, ele esqueceu de fazer o backup dos arquivos da empresa. Resultado, um vírus atacou o sistema e todos os arquivos foram perdidos. Meu Deus. Imagina o prejuízo. O retrabalho. Nossa. A dor de cabeça. Que situação. É de tirar o sono de qualquer um. E esse exemplo mostra que o esquecimento não afeta só a nossa vida pessoal, né? As consequências podem ser sérias no trabalho, nos negócios, Sem dúvida. nas finanças. O livro traz outros casos, inclusive, que comprovam isso. Empresas que perderam milhões por causa de prazos esquecidos, propostas que não foram entregues. E até uma lotérica, pasme, que esqueceu de registrar um bolão da Mega Sena. Não! Prejuízo é de 50 milhões. Mentira! Pra achar qualquer um de cabelo em pé. Mas pensando bem, a nossa memória, essa que a gente carrega dentro da gente, ela é um sistema de segurança e de privacidade. Incrível, né? É verdade. Nenhum dispositivo eletrônico consegue igualar a complexidade do nosso cérebro. Verdade. O Renato Alves usa uma história do filho dele para ilustrar essa ideia. O filho queria esconder um segredo e ele sugeriu, olha, a sua memória é o lugar mais seguro para você guardar essa informação. Entendi. Porque a memória humana é única, né? Individual e intocável. Diferente de um celular ou um computador que podem ser hackeados, roubados ou simplesmente pifar. Faz todo sentido. É como se nossa memória fosse um cofre super protegido, com informações valiosas guardadas a 7 chaves. Aliás, falando em cérebro, você sabia que aquela história de que a gente usa só 10% da nossa capacidade cerebral é pura lenda? É um mito que precisa ser desmistificado. Usamos 100% do nosso cérebro, mas nem todas as funções são ativas ao mesmo tempo. Tá. É como se diferentes áreas do cérebro se acendessem e apagassem, né? Conforme a necessidade. Então não é que a gente tem partes do cérebro adormecidas, mas sim que elas são ativadas em momentos específicos, né? Isso. Dependendo da tarefa que a gente está realizando. E como o Renato Alves descreve a memória no livro? Ele faz uma comparação interessante. Ele diz que memória é como se fosse um bloco de argila moldável, que a mente usa para dar forma aos pensamentos. Afinal, a memória armazena uma quantidade enorme de informações. Habilidades motoras, como andar de bicicleta ou digitar, idiomas, receitas, conhecimentos da nossa área profissional. Nossa, é muita coisa. É como se a memória fosse a base sobre a qual a gente constrói o nosso conhecimento, a nossa identidade. E para manter essa massa cinzenta funcionando direitinho, o livro destaca a importância de um estilo de vida saudável, né? Sem dúvida. O Renato Alves explora vários fatores que influenciam a saúde da nossa memória. E um dos mais importantes é o sono. Ele defende que a gente precisa de, em média, 8 horas de sono por noite. Caramba. Para que o cérebro consiga consolidar as memórias, organizar as informações e se preparar para os desafios do dia seguinte. 8 horas de sono. Acho que muita gente está precisando rever os hábitos, hein? E a alimentação? Qual o papel dela na memória? A alimentação é fundamental. O livro enfatiza que uma dieta pobre em nutrientes, especialmente em ômega 3, presente em peixes como salmão e atum e colina, que a gente encontra na gema do ovo,
pode prejudicar a comunicação entre os neurônios, É mesmo? afetando a memória e a capacidade de aprendizado. É como se a gente estivesse tentando abastecer um carro de corrida com combustível de baixa qualidade, né? Não vai ter o desempenho esperado. Verdade? Então nada de pular refeições ou se entupir de comida processada, né? É preciso ter uma dieta equilibrada, rica em nutrientes para alimentar o cérebro da maneira correta e os exercícios físicos também entram nessa equação. Com certeza. O livro menciona pesquisas da Universidade de Rush, em Chicago, que mostram como a prática regular de exercícios, principalmente os aeróbicos, como corrida, natação, ciclismo, aumenta a atividade cerebral e melhora a memória. Legal. Mesmo em pessoas com predisposição genética ao declínio cognitivo. Ou seja, colocar o corpo em movimento também faz bem para a cuca. E o estresse, como ele impacta a nossa memória? O estresse crônico é um verdadeiro vilão da memória. Ele libera hormônios que, em excesso, prejudicam a formação de novas memórias e aceleram o envelhecimento cerebral. Nossa. É como se o estresse estivesse corroendo as engrenagens da nossa mente, sabe? Entendo? Parece que cuidar da memória exige uma abordagem completa, né? Envolve desde hábitos básicos, como dormir bem, se alimentar direito, se exercitar, até aprender a lidar com as emoções. E o estresse? Exatamente. É um conjunto de ações que, combinadas, criam um ambiente favorável para o bom funcionamento da memória. E o Renato Alves não para por aí. Não. No livro, ele apresenta uma série de estratégias práticas para turbinar a memória. Quer saber mais? Claro, já tô anotando tudo aqui. Quais são essas dicas infalíveis? Uma das técnicas mais interessantes é um método das perguntas. É uma espécie de autoanálise dos nossos esquecimentos. A ideia é investigar o contexto do esquecimento, as emoções envolvidas, as possíveis causas, para que a gente possa aprender com os erros e evitar que eles se repitam. É como se a gente virasse detetive da própria mente, Ah, entendi. investigando cada pista para desvendar o mistério do esquecimento. Que legal. Mas como funciona esse método das perguntas na prática? Imagine que você esqueceu de pagar uma conta importante. Usando o método das perguntas, você se perguntaria: o que foi esquecido? A conta de luz. Que prejuízo causou? Juros e multa para atraso. Quanto custou? R$20. Quais eram as minhas sensações, as minhas emoções na hora em que o esquecimento aconteceu? Estava distraído, com a cabeça cheia de coisas do trabalho. O que aconteceria se tivesse sido evitado? Não teria que pagar juros e multa. Como esse esquecimento poderia ter sido evitado? Colocando um lembrete no celular, agendando o pagamento automático. Nossa, que interessante. É como se a gente estivesse desvendando os padrões do nosso próprio cérebro, né? E além do método das perguntas, o livro apresenta outras estratégias para fortalecer a memória. Sim, o Renato Alves explora diversas técnicas de memorização, desde as mais simples, como criar listas, bilhetes, até as mais elaboradas, como o uso de mnemônicos, que são frases ou palavras que ajudam a lembrar de algo, e associação de informações a imagens e histórias, criando conexões, né, inusitadas na nossa mente. Nossa, quanta técnica legal! Parece que o Renato Alves realmente montou um arsenal de ferramentas para turbinar a memória. E ele dá exemplos práticos de como usar essas técnicas. Claro. Para memorizar nomes, por exemplo, ele sugere que você associe o nome a uma característica física da pessoa ou a uma imagem engraçada. Se você acabou de conhecer a Maria, que tem cabelos cacheados, você pode imaginar um mar de cachos e associar a Maria. Para lembrar de uma lista de compras, você pode criar uma história usando os itens da lista. Por exemplo, se você precisar comprar leite, ovos, pão e queijo, pode imaginar uma vaca fugindo de um galinheiro, carregando um pão gigante e deixando um rastro de queijo pelo caminho. Que criativo! Adorei essa ideia de usar a imaginação para fortalecer a memória. E além das técnicas de memorização, o Renato Alves fala sobre o papel da memória na busca por um propósito na vida, especialmente na terceira idade. Ele defende que ter um propósito, algo que nos motive a levantar da cama todos os dias, é fundamental para manter o cérebro ativo e a memória afiada em todas as idades. E ele ilustra essa ideia com histórias inspiradoras de pessoas que encontraram um novo sentido para suas vidas depois dos 60, 70 anos. Que bacana. Que tipo de histórias? Me conta mais. Ele fala, por exemplo, da Margaret Lloyd Jones, uma senhora que se tornou a DJ mais velha da Grã-Bretanha aos 91 anos. Apresentando um programa de rádio com músicas antigas, encantando todo mundo com a sua energia e vitalidade. Que incrível. É a prova de que a idade não é limite para realizar sonhos e viver com paixão. E no Brasil, a gente tem exemplos parecidos. Claro. O Silvio Santos, por exemplo, fundou o SBT aos 45 anos, mostrando que nunca é tarde para empreender e construir um legado. E a atriz Fernanda Montenegro, que continua brilhando nos palcos e telas aos 90 e tantos anos, demonstrando uma vitalidade e uma memória invejável. Realmente são exemplos que nos motivam a desafiar os limites da idade e a buscar uma vida com propósito, engajamento e, claro, uma memória afiada. Mas
neurociência. O que ela diz sobre a capacidade do nosso cérebro de se renovar? Prepare-se para uma surpresa. Pesquisas recentes revelaram que nosso cérebro está em constante processo de renovação, com a produção de novos neurônios ao longo da vida, principalmente em uma área chamada hipocampo, que é fundamental para a formação de novas memórias. É como se a gente ganhasse um cérebro novinho em folha a cada dia. Sério, que notícia incrível. Isso significa que a nossa capacidade de aprender, de memorizar, de evoluir, se mantém ativa ao longo da vida. Exatamente. Nosso cérebro é muito mais plástico e adaptável do que a gente imaginava. E para potencializar essa capacidade de renovação, o Renato Alves nos apresenta o conceito de imitação. Imitação. Como assim? Ele explica que, ao observarmos pessoas com boa memória, hábitos saudáveis e uma vida com propósito, a gente pode se inspirar nesses exemplos e incorporar as práticas deles nas nossas rotinas. É como se a gente estivesse imitando o caminho que eles trilharam para alcançar a longevidade com saúde e vitalidade. Entendi. É como se a gente pudesse aprender com a experiência dos outros, absorver os conhecimentos e usar isso como um atalho para alcançar nossos próprios objetivos, né? Isso mesmo. E para ilustrar essa ideia, o livro traz exemplos de pessoas que, mesmo na terceira idade, se dedicam a atividades que desafiam os seus limites e os impulsionam a aprender coisas novas. Bacana. Quais são esses exemplos? A gente tem o caso da Terezinha Brandolin de Souza, que aprendeu a ler e escrever aos 82 anos e depois descobriu o talento para pintura em tecido. Bacana. E a Leonides Victorino, que se alfabetizou aos 67 anos e se formou em História da Arte aos 78. Que histórias inspiradoras. É a prova de que nunca é tarde para realizar sonhos e buscar novos conhecimentos. E para aqueles que já estão na fase da aposentadoria, o livro sugere alguma forma de usar o conhecimento acumulado ao longo da vida. Com certeza. O Renato Alves defende a importância da troca de experiências entre gerações. Ele cita o projeto Speaking Exchange, que conectou idosos de Chicago a estudantes brasileiros de inglês, promovendo, intercâmbio cultural e afetivo. Que iniciativa fantástica! É um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para conectar pessoas, promover a inclusão e valorizar a sabedoria dos mais velhos. E o livro oferece dicas práticas para compartilhar conhecimento. Sim, ele sugere o uso de ferramentas como vídeos, blogs, podcasts para registrar e compartilhar histórias, experiências e conhecimentos específicos. É uma forma de deixar um legado para as futuras gerações e contribuir para a construção de um mundo mais rico em conhecimento e sabedoria. Que legal! É como se a gente pudesse usar as nossas histórias para impactar o mundo e inspirar outras pessoas. Né? Exatamente. E para te ajudar a colocar em prática todas essas dicas, o Renato Alves elaborou um guia completo, com sugestões de atividades, exercícios, reflexões para turbinar sua memória e manter o seu cérebro ativo em todas as idades. Iba! Mas isso é assunto para o nosso próximo bloco. Que ótima notícia. Mal posso esperar para mergulhar nesse guia prático e descobrir como aplicar todas essas dicas no meu dia a dia. Até já. E voltando ao assunto do guia prático, que o Renato Alves elaborou no livro Os Segredos para ter memória forte e cérebro sempre jovem, ele dedica uma boa parte a desmistificar o esquecimento. É verdade. Muita gente desespera com qualquer falha de memória achando que é o primeiro sinal do Alzheimer. É compreensível esse medo, mas o Renato Alves, ele nos convida a analisar a situação com calma, usando o método das perguntas para entender o contexto do esquecimento. Lembra que a gente falou dele no bloco anterior? Sim, me lembro. É aquela técnica de investigar o esquecimento como se a gente fosse detetive da própria mente. Isso mesmo. As perguntas nos ajudam a identificar se o esquecimento foi causado por falta de atenção, estresse, cansaço ou algum outro fator. Às vezes a gente simplesmente não se conecta com a informação no momento em que ela é apresentada, e por isso ela não se fixa na memória. Faz sentido. É como se o nosso cérebro tivesse com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo e não conseguisse processar tudo direito. Exatamente. E o Renato Alves reforça que o esquecimento, em muitos casos, é um sinal de que a gente precisa cuidar melhor da nossa saúde mental e física. Dormir bem, se alimentar de forma saudável, praticar exercícios físicos, gerenciar o estresse, tudo isso contribui para um bom funcionamento da memória. É como se a gente estivesse criando um ambiente propício para a memória florescer, né? E além do método das perguntas, o Renato Alves apresenta outras ferramentas para fortalecer a memória. Sim, ele explora diversas técnicas de memorização, desde as mais simples, como criar listas e bilhetes, até as mais elaboradas, como o uso de mnemônicos e associação de informações a imagens e histórias. Adoro essas técnicas, acho que elas tornam um aprendizado muito mais divertido e eficiente. Concordo. Usar a criatividade e a imaginação é fundamental para fixar informações na memória. E o Renato Alves nos incentiva a experimentar diferentes técnicas para descobrir quais funcionam melhor para cada um de nós. E falando em individualidade, o Renato Alves também explora a questão da memória na busca por propósito na vida, né? Ele defende que ter um objetivo
Algo que nos motive a seguir em frente é essencial para uma mente ativa e a memória afiada, especialmente na terceira idade. Com certeza. E ele traz vários exemplos de pessoas que encontraram um novo sentido para suas vidas após a aposentadoria. Lembra da Margaret, a DJ de 91 anos? Ela é a prova de que nunca é tarde para realizar sonhos e viver com paixão. Verdade. E o Silvio Santos, que construiu um império da comunicação depois dos 40. São histórias inspiradoras que nos mostram que a idade não precisa ser um limitador, mas sim um incentivo para a gente buscar novas experiências e aprendizados. Exatamente. A neurociência tem comprovado que o nosso cérebro é capaz de se renovar ao longo da vida, produzindo novos neurônios e se adaptando a novas situações. É como se a gente tivesse um superpoder adormecido dentro da gente esperando para ser despertado. Que incrível. E como a gente pode ativar esse superpoder? Mantendo a mente ativa por meio de atividades desafiadoras, aprendendo coisas novas, buscando novos conhecimentos e principalmente tendo um propósito de vida. E o Renato Alves nos apresenta uma técnica interessante para acelerar esse processo: a imitação. Imitação. Como assim? Ele explica que, ao observar nas pessoas com boa memória, hábitos saudáveis e uma vida com propósito, a gente pode se inspirar nesses exemplos e incorporar as práticas deles nas nossas rotinas. É como se a gente estivesse imitando o caminho que eles trilharam para alcançar a longevidade com saúde e vitalidade. Entendi. É como se a gente pudesse aprender com a experiência dos outros, absorvendo os conhecimentos e usando isso como um atalho para alcançar os nossos próprios objetivos. Isso mesmo! O livro está repleto de exemplos de pessoas que, mesmo na terceira idade, se dedicam a atividades que desafiam seus limites e os impulsionam a aprender coisas novas. Tem a história da Terezinha, que aprendeu a ler e escrever aos 82 anos, e da Leonides, que se formou em História da Arte aos 78. Que histórias inspiradoras. Elas nos mostram que nunca é tarde para buscar novos conhecimentos e realizar sonhos, né? Exatamente. E para aqueles que já acumularam uma vasta bagagem de conhecimento ao longo da vida, o Renato Alves sugere que compartilhem essa sabedoria com as novas gerações. Que bela iniciativa. É como plantar sementes para o futuro, garantindo que o conhecimento e as experiências de vida sejam transmitidos e perpetuados. Concordo. O livro incentiva o uso de ferramentas como vídeos, blogs e podcasts para registrar e compartilhar histórias, conhecimentos e experiências de vida. É uma forma de deixar um legado para as futuras gerações e contribuir para a construção de um mundo mais rico em sabedoria. E por falar em legado, Renato Alves também aborda a questão da tecnologia como ferramenta para fortalecer a memória, né? Sim, ele nos mostra que a tecnologia, quando usada com inteligência, pode ser uma grande aliada da memória. Aplicativos de organização, como agendas, lembretes e listas de tarefas, podem nos ajudar a evitar esquecimentos e a otimizar o tempo. Verdade. E os softwares de mapeamento mental que nos ajudam a organizar ideias, criar resumos e facilitar a memorização de conceitos complexos. São ferramentas poderosas que a gente pode usar a nosso favor. Com certeza. O importante é usar a tecnologia de forma consciente como uma ferramenta que complementa e potencializa a nossa capacidade de memorização e não como uma muleta que nos impede de exercitar o nosso cérebro. E para finalizarmos essa parte da nossa conversa, que tal a gente relembrar a pergunta que fizemos ao nosso ouvinte no bloco anterior? Considerando tudo que a gente aprendeu sobre a memória, qual é o primeiro passo que você pode dar para melhorar a sua memória ou se conectar com alguém de uma geração diferente? Excelente pergunta. Que ela nos inspire a colocar em prática todo o conhecimento que a gente adquiriu e a construir uma relação mais positiva e proativa com a nossa memória. Mas antes de partirmos para o último bloco do nosso mergulho profundo, queria destacar mais uma vez a importância da gente cuidar da nossa saúde física e mental como um todo. Verdade. Uma mente saudável precisa de um corpo saudável para funcionar plenamente, né? Exatamente. Alimentação balanceada, exercícios físicos regulares, sono de qualidade, gerenciamento do estresse, tudo isso contribui para um bom funcionamento do nosso cérebro e, consequentemente, da nossa memória. É como se a gente estivesse construindo uma base sólida para que a memória possa se desenvolver e florescer, né? Perfeito. No próximo bloco, vamos explorar a última parte do livro, onde o Renato Alves nos apresenta dicas e estratégias para a gente colocar em prática tudo o que aprendemos sobre memória. Até já! E cá estamos nós, prontos para a última etapa do nosso mergulho no mundo da memória. No livro Os Segredos para ter memória forte e cérebro sempre jovem, o Renato Alves ele fecha com chave de ouro, apresentando um guia prático para a gente turbinar a memória e aplicar tudo que a gente aprendeu até aqui. É como receber um kit de ferramentas completo para cuidar da nossa memória. E o Renato Alves ele começa reforçando a importância da gente ter uma comunicação ativa com a nossa própria memória, usando o método das perguntas. É como se a gente estivesse, dialogando com o nosso cérebro, entendendo os processos dele, né? E aprendendo a lidar com os esquecimentos de forma mais estratégica. Lembro que você mencionou esse método antes, mas confesso que fiquei curiosa para saber como ele funciona na prática. A gente podia simular uma situação real para ilustrar. Claro! Imagina que você marcou um almoço com um amigo, mas a correria do dia a dia, você acabou esquecendo completamente do compromisso. Usando o método das perguntas, você perguntaria, foi esquecido, almoço com meu amigo, o
Que prejuízo isso causou. Deixei meu amigo esperando, magoei ele e perdi a oportunidade de a gente colocar o papo em dia. Quanto custou? Talvez tenha custado a confiança do meu amigo, a nossa amizade. Quais eram as minhas sensações, as minhas emoções na hora em que o esquecimento aconteceu? Tava ansioso com uma reunião importante no trabalho e acabei não prestando atenção quando meu amigo me confirmou o almoço. O que aconteceria se eu tivesse, lembrado, evitado o esquecimento? Tenho tido um almoço agradável com meu amigo. A gente teria fortalecido a nossa amizade e eu teria relaxado um pouco antes da reunião. Como o esquecimento poderia ter sido evitado? Anotei o compromisso na agenda, coloquei um alarme no celular, avisei minha família para me lembrar do almoço. Nossa, que interessante. Ao responder essas perguntas, a gente realmente consegue entender o contexto do esquecimento e identificar as possíveis causas, além de encontrar soluções para evitar que ele se repita. É como se a gente estivesse desvendando os padrões da nossa própria mente. Exatamente. E além do método das perguntas, o Renato Alves explora diversas técnicas de memorização que a gente pode incorporar na nossa rotina, como o uso de mnemônicos, a criação de imagens mentais, a associação de informações a histórias, músicas e até a repetição espaçada, que consiste em revisar o conteúdo em intervalos específicos para fixar ele na memória de longo prazo. Nossa, quanta ferramenta poderosa. É como ter um verdadeiro arsenal à disposição para combater os esquecimentos. E o Renato Alves dá exemplos práticos de como usar essas técnicas. Sim, ele ilustra cada técnica com exemplos bem claros e objetivos, mostrando como a gente pode usá-las para memorizar nomes, datas, listas, números de telefone, senhas, idiomas e até mesmo discursos e apresentações. Ele ensina, por exemplo, a usar a técnica da associação para gravar nomes e rostos. Se você conhecer alguém chamado Pedro que usa óculos, você pode imaginar um Pedro gigante com óculos escuros. Adorei. Usar a imaginação e a criatividade tornam o aprendizado muito mais fácil e divertido. E além das técnicas de memorização, o Renato Alves dá outras dicas para a gente manter o cérebro ativo e a memória afiada. Ele reforça a importância da gente cuidar da nossa saúde física e mental como um todo. Uma alimentação balanceada, rica em nutrientes que beneficiam o cérebro, como ômega 3, vitaminas do complexo B e antioxidantes, é essencial. Praticar exercícios físicos regularmente, principalmente os aeróbicos, que aumentam o fluxo sanguíneo e a oxigenação do cérebro, também é fundamental. E não podemos esquecer da importância de uma boa noite de sono, que permite que o cérebro consolide as memórias e se prepare para um novo dia. É verdade, cuidar do corpo é cuidar da mente. E o Renato Alves também fala sobre a importância de a gente gerenciar o estresse, né? Sim, ele destaca que o estresse crônico libera hormônios que prejudicam o funcionamento do hipocampo, a área do cérebro responsável pela formação de novas memórias. É como se o estresse fosse um vírus que ataca o nosso HD mental. Faz sentido. Ele sugere alguma técnica específica para lidar com o estresse. Ele recomenda práticas como a meditação, yoga, respiração profunda e atividades relaxantes que nos ajudam a acalmar a mente e controlar as emoções. Ele também incentiva a busca por ajuda profissional, como terapia, para aprender a lidar com as situações estressantes de forma mais saudável. Parece que o livro aborda a memória de forma completa, né? Desde os hábitos básicos até as técnicas mais avançadas. Tudo para nos ajudar a construir uma relação mais saudável com a nossa própria mente. E para fechar com chave de ouro, o Renato Alves nos convida a adotarmos uma postura proativa em relação ao envelhecimento, buscando atividade que nos mantém engajados, motivados e conectados com o mundo ao nosso redor. Ele destaca a importância da gente ter um propósito na vida, algo que nos impulsione a aprender, a crescer e a compartilhar as nossas experiências com os outros. É como se a memória fosse um fio condutor que nos conecta ao passado, nos guia no presente e nos impulsiona para o futuro, né? E o Renato Alves dá exemplos de pessoas que encontraram esse propósito na terceira idade. Ele fala da Terezinha, que aos 82 anos aprendeu a ler e escrever e descobriu o talento para a pintura. Da Leonides, que se formou em História da Arte aos 78 anos, e de tantos outros exemplos inspiradores que nos mostram que a idade não é limite para realizar sonhos e buscar novos horizontes. Que incrível! Essas histórias nos dão gás, né? Nos motivam a sair da zona de conforto, a experimentar coisas novas e a não deixar a chama da curiosidade se apagar. E para finalizar, o Renato Alves nos deixa com uma mensagem poderosa. A memória é um dom que precisa ser cultivado com carinho, cuidado e dedicação. Invista na sua memória e colhe os frutos de uma vida mais rica, plena e significativa. Que mensagem linda! É um convite a gente valorizar esse tesouro que a gente carrega dentro de nós e a usá-lo para construir uma vida mais feliz, mais conectada, com mais significado. E para te ajudar nessa jornada, o livro Os Segredos para ter Memória Forte e Cérebro Sempre Jovem, do Renato Alves, é um guia completo e inspirador que te conduzirá pelos caminhos da memória, desvendando seus mistérios e revelando seus potenciais. Adorei essa conversa. Aprendi tanto sobre a memória e me sinto mais motivado a cuidar da minha saúde mental. E para quem quiser se aprofundar nesse tema fascinante, o livro do Renato Alves é uma leitura indispensável. Com certeza. E para finalizar nosso papo, gostaria de deixar uma pergunta para reflexão.
Considerando tudo que a gente aprendeu hoje, qual é o primeiro passo que você pode dar para melhorar sua memória ou se conectar com alguém de uma geração diferente? Que pergunta instigante. Acho que vou começar prestando mais atenção nos detalhes do meu dia a dia e tentando memorizar coisas simples, como a lista do supermercado ou o nome de pessoas que acabo de conhecer. E quem sabe eu procuro meus avós para ouvir as histórias deles, aprender com as experiências deles. Afinal, a memória é um presente precioso que merece ser cultivado, nutrido e compartilhado para a gente construir uma vida mais rica, significativa e conectada. Valeu, gente. É isso aí. Agradecemos a companhia nesse mergulho profundo no mundo da memória. Esperamos que vocês tenham apreciado a viagem. E para quem quiser se aprofundar nesse tema fascinante, fica a dica de leitura: Os Segredos para ter Memória Forte e Cérebro Sempre Jovem, do Renato Alves. Até a próxima. E continue explorando os segredos da mente humana com a gente aqui no The Deep Dive.